Olá! ¿Te acuerdas que hace algunas semanas te he contado una historia sobre cómo surgió el universo, el Sol, las estrellas, el planeta Tierra? Después vinieron los primeros seres vivos, los animales. Después também te contei a llegada del ser humano, que vino com 3 grandes regalos, ¿no? Um cérebro capaz de pensar, 2 manos capazes de trabalhar e um coração capaz de amar. La semana passada te contei uma história também sobre a llegada da escritura, como foi que surgiu o alfabeto. Pues hoy tengo uma quinta e última história para contarte, pero que também é muito especial. Hoy vamos falar sobre como llegaram os números a nosso mundo. Porque, claro, imagínate, depois que os seres humanos começaram a falar, começaram a registrar suas palavras, eles também sentiram a necessidade de registrar os números, de registrar suas quantidades. Recordamos que as primeiras civilizações, muitas delas estavam formadas por comerciantes, navegantes, e eles tinham que controlar sua mercancia, o dinheiro que ganhavam, não? Eles tinham que controlar de alguma maneira tudo isso. E assim que surgiram os números. Isso foi algo que passou há muito tempo, igual que a escritura. E te vou contar como foi que ocorreu. Os estudiosos que nos contam como foi que surgiram os primeiros alfabetos, como surgiu a escritura, eles se deram conta de algo muito interessante, que já nesses primeiros idiomas, as pessoas já utilizavam palavras para referir-se a números. Já haviam palavras para representar o que é uno, o que é dois, o que é três, o que são muitos, o que são poucos, não? Pero não sabemos muito bem como que foi a princípio, quando os primeiros seres humanos necessitaram indicar quantidades. Se imagina que utilizavam palos, pedras, e assim podiam representar ao outro o que queriam dizer. Imagina-te que de repente vinha um amigo e lhe perguntava a um homem: "Tu quantos servos tens?" E ele tinha que dizer de alguma maneira como que ele podia representar a quantidade de servos que tinha. Recuerda que a semana passada, quando te contei a história do surgimento da escritura, te he hablado de los fenícios, não? Aquele pueblo que havia criado uma maneira de teñir a roupa, ¿te acuerdas? Com um color morado muito bonito. E eles comercializavam essa maneira de teñir a roupa entre vários pueblos de sua época, não? Eles também eram comerciantes. Não sabemos muito bem como eles registravam os números. Pode ser que eles utilizavam os dedos, não? E podiam contar 1, 2, 3, como nós fazemos. Ou pode ser também que também utilizavam pedras e utilizavam palos. Como será que foi que surgiu os primeiros números da maneira que nós conhecemos? Não? Quem foi que tuvo a ideia de representar o 1, o 2, o 3 com esses sinais que hoje em dia nós conhecemos? Quem foi o primeiro povo que teve essa ideia? Há uns 5.000 anos, os sumérios viviam entre 2 rios. Su país se chamava Mesopotâmia. Temos registros de alrededor de 3.000 a.C. que mostram que os sumérios sabiam ler e escrever e haviam ideado uma maneira de escrever os números. Sua forma de escrever se chama cuneiforme, por ter forma de cunha, já que utiliza um palo que, quando se pressiona em tablilhas de arcilha, se fazem marcas em forma de cunha. Havia outro grupo de pessoas, os babilônios, que viviam um pouco mais tarde que os sumérios. Pero eles também utilizavam a escritura cuneiforme. Os babilônios também viviam no mesmo vale do rio
Y utilizar ese método de escritura porque la arcilla, utilizada para la fabricación de sus tabletas, era abundante. Hay dos razones por las que tenemos un registro del número de escritura de los babilonios. La primera es que ellos eran mercadores y comerciantes, por la que mantenían y almacenaban muchos registros. La segunda es que vivían en una parte seca, caliente del mundo. Sus registros de tabletas de arcilla se secaron al calor del sol y se quedaron así durante siglos. Também contamos com um registro de número escrito por los egípcios, um pueblo que vivia em la mesma época que os babilônios e que eram também comerciantes. ¿Te acuerdas de hablar de sua escritura, lo que se chamamos por hieroglíficos? Uma coisa interessante sobre os egípcios é que tinham máquinas específicas para um número muito grande. Sabe como os egípcios representavam 1 milhão? Pois eles faziam um dibujo mais ou menos assim. Eles abriam os braços ao redor do corpo, como se estivessem dizendo: "Uau, que número grande!" Os gregos, que viveram um pouco mais tarde, eles fizeram algo mais em conjunto. Utilizaram as primeiras letras de seus nomes em números de palavras para escrever o número real. Por exemplo, a palavra grega para 5 é penta, e assim 5 se escreve como a letra grega pi. Os romanos também usavam alguns primeiros símbolos de letras, sino que também inventaram outros signos. Por exemplo, escreveram X para 10. Talvez esta señal venía de cruzar os dedos pulgares de ambas manos. Observe como os pulgares cruzados parecem uma X. La via romana de escrever os números é a forma em que os comerciantes de Europa usaram hasta o século XVIII. Isto provavelmente porque a suma e a resta são muito simples, com números romanos, e os comerciantes não queriam complicar as coisas. É interessante observar que os babilônios, os egípcios e os gregos e romanos utilizavam o mesmo símbolo para o número 1, casi de la mesma maneira que hacemos. Recuerde que esta é uma história acerca de quando e onde os símbolos que utilizamos para os números chegaram a ser. Que passa com o resto de los símbolos de palavras e números, os números que ha traçado com as letras de papel de lija? Os primeiros registros que coincidam com a forma em que escrevimos nossos números se encontram em Índia, utilizado por el pueblo hindú. Se encontrou que os signos talhados em la pared de uma cueva há mais de 2000 anos. 0 não era uma de essas señales. Os documentos mostram que os hindúes inventaram um signo de 0 cerca de 1000 anos depois. Como se sabe tudo isso? Bueno, porque existem registros que, há muito tempo atrás, os hindus, eles comerciavam com as pessoas que viviam em Arábia Saudita. E os árabes, eles já tinham seus números, eles não necessitavam os números de los hindus, pero eles sim tinham um número para representar o 0, algo que os hindus todavia não tinham. Sin embargo, havia um erudito árabe que pensava que a maneira hindu de los números de registro era inteligente e útil. Ele escreveu um pequeno livro sobre o tema que encontrou em seu caminho em Europa há uns 1000 anos. Sabemos isto porque na escritura europeia se ha encontrado o uso de estes mesmos signos em um documento registrado a mano com fecha 976 depois de Cristo. Puesto que o livro vino de Arábia, os símbolos foram chamados números árabes. Temos registros que demonstram que estas curvas e os números árabes foram copiados a mano durante muitos anos. Os comerciantes continuaram usando os números romanos, sin embargo, porque talvez foram hechos com linhas retas e os errores não eram muito prováveis.
Había una otra razón para seguir usando los números romanos, que todavía no tenían cero. Los comerciantes utilizam marcos de cuenta para sumar e restar, e, por lo tanto, não necessitavam um zero. Zero simplesmente significava que nenhum grano foi trasladado no marco de cuenta. Com o passo do tempo, sin embargo, mais e mais discos ligaram a ser escritos, e por lo que o número zero começou a ser necessário. Como se não poderiam os comerciantes saber se um uno significava uno, ou 100, ou 1000, ou mais. Com a chegada da imprenta em Europa, ao redor do ano 1450 depois de Cristo, houve uma menor probabilidade de errores que se produziam em los registros impressos. O zero hizo possível escrever qualquer número e para estar seguro de lo que queria dizer o número. E a partir de então, os pueblos de Europa começaram a utilizar números arábicos. Não é um documento escrito a mano, com fecha 1442, que tem números escritos quase de la mesma maneira que los escrevimos. Os símbolos numerales não han cambiado muito desde entonces. E esta é a história de como a escritura de los números llegó hasta nosotros.